o maior desafio que o homem moderno tem e precisa superar é a si mesmo ou a sua própria mente. Na verdade, eu entendo que deve ser a mente treinada para servir-nos, para nos servir de maneira adequada, em que nossas capacidades, nossos talentos e nossas necessidades de aprendizado cada vez fiquem mais fortes e intensas. O yogi Paramahansa Yogananda dizia que você pode controlar um elefante branco louco. Você pode calar a boca de um urso, de um tigre. Até mesmo montar em leões e brincar com cobras. Pela alquimia, de acordo com a alquimia, você pode se sustentar sozinho. Ou seja, levitar, flutuar. Você pode vagar pelo universo incógnito. Fazer dos deuses os seus súditos. Ser sempre jovem. Você pode andar sobre as águas e viver no fogo. Mas o poder de controlar a sua mente é melhor e mais difícil. Há muito tempo, fora do Brasil, e desde 2004, 2005 no Brasil, uma técnica chamada Mindfulness, ou em português, numa livre tradução, seria o poder da concentração plena, da concentração total. O que ocorre hoje? Nós, de acordo com nossas atividades, de acordo com o nosso dia a dia, com os problemas que enfrentamos de toda sorte, seja no trabalho, seja na família, seja no convívio com amigos, enfim, seja em nossa vida, acabamos por andar dispersos. Nossa mente está carregada, sobrecarregada de milhões de pensamentos, de milhões de preocupações, de milhões de coisas que nos tiram a atenção. Sendo que o domínio da mente é fundamental, primeiro, para se resolver isso aí, para se resolver essa brainstorm, que também numa livre tradução seria uma tempestade mental, para resolver isso aí e chegar a um ponto em que você vai conseguir resolver os seus problemas, todos, sejam quais forem, de saúde, de dinheiro, de finanças, de sentimentos, enfim, de convívio, a partir do momento que você conhece a você mesmo através do domínio da sua mente. Não é incomum, e cada um dos amigos que me ouvem e veem deve lembrar, você escutar uma música inteira e não lembrar dela, porque estava absorto em outro pensamento. Você lê um jornal e não está entendendo nada, não está gravando nada. Você fazer uma viagem e não lembrar do caminho. E aí por diante. Por quê? Porque tua mente está sempre trabalhando um pouquinho em cada coisa. A concentração plena é o domínio do eu, é o domínio do psique. Mais do que isso, é o poder de controlar a nossa mente. Todo mundo se preocupa com o Alzheimer. Todo mundo se preocupa com o derrame cerebral. E ponto. Ninguém se preocupa, todo mundo se preocupa com o corpo, com o coração, com os intestinos, com os rins. Praticam exercícios de toda a natureza, para ter uma vida mais saudável, alguns para ficarem mais esbeltos, outros até para prolongarem a sua vida. Mas, na verdade, nada disso tem importância a partir do momento que você não tem a concentração plena daquilo que você está fazendo. Há um desenho, eu não vou poder mostrar aqui agora, primeiro porque eu não sei desenhar,
e segundo, porque não preparei esse desenho e ainda não estou equipado para isso. Em que aparece um cidadão olhando duas flores e uma charge mostrando a cabeça dele cheia de problema. Ele está olhando duas árvores, desculpe, duas pequenas árvores, dois arbustos. E ele acaba não percebendo que em um dos arbustos tinha uma criança. No outro desenho está o cidadão que conseguiu e pratica o mindfulness, a concentração plena. Ele está com a mente concentrada nas duas árvores e salva a vida da criança. Esse exemplo é um exemplo simples e fácil de nos fazer entender. Nós precisamos saber que nenhum problema ou vários problemas pode ser resolvido ao mesmo tempo. Você precisa ter a concentração de ir resolvendo um por um. Se você vai no banheiro, se você está sentado no banheiro defecando, é a maior idiotice alguns ficam fumando e pensando na vida, outros ficam lendo, outros ficam e não se concentram em limpar de fato os intestinos. Outros comem tanto que nem se dão conta da quantidade que comem, porque estão ansiosos. Quem está comendo não é a fome nem a necessidade de nutrição, é a ansiedade. E o pior de todos os males que está assolando o mundo, que é a depressão. A depressão, na verdade, é quando você perde o controle total da tua mente. Para quem acredita nessa prática do mindfulness. Quem não acredita, não acredita. Eu acredito. Eu acredito no poder da mente, acredito na capacidade do cérebro de curar-nos de quase todas as doenças, se não de todas. Acredito na capacidade, mas também não sei me concentrar. Também não aprendi ainda. Estou começando os exercícios para me concentrar. Mas a primeira coisa que eu faço, sempre que me lembro, e aí vem o problema do brainstorm, da tempestade mental, se eu estou fazendo alguma coisa, eu procuro concentrar o meu pensamento naquela ação que eu estou desempenhando. Seja estar no vaso do banheiro, seja estar comendo, seja estar lendo, seja estar conversando, seja estar trabalhando, até praticando sexo. 70% da frigidez feminina e da falta de potência sexual do homem estão ligados à mente. Não são problemas físicos ou químicos, são problemas de falta de concentração. Porque o sujeito cheio de problemas não vai sentir aquele fogo, aquela vontade de praticar sexo. Com a mulher da mesma maneira. Então, eu estou falando disso hoje porque desde que nasci, e creio que os meus amigos devem saber disso, todo mundo diz assim, o importante é que a mente esteja boa, o importante é que você tenha, mas ninguém faz nada para a mente se tornar cada vez melhor. Não basta você ler 38 mil livros e não lembrar dos livros que você leu, não lembrar do que você aprendeu, não lembrar do que praticou. Sendo que se você ler um livro concentradamente, você vai ter muito mais proveito do que quem leu 38 mil. Pode ter certeza. Absoluta certeza. A concentração é tudo. Para que a gente consiga isso, o primeiro exercício é se dedicar a não pensar em nada. Procurar não pensar em nada. Vai assistir a televisão, vai assistir o filme, você está vendo o filme, se concentra na cor da roupa do cara, do ator, se tem arma no tipo de arma, se tem luta no tipo de luta, enfim, entre dentro do filme, entre dentro da televisão ou do cinema, enfim, e consiga se concentrar a ponto de você ouvir ruídos que as outras pessoas não ouvem, a ponto de você perceber defeitos de continuidade nas gravações,
ou de roteiro, ou qualquer coisa nesse sentido, que os outros não percebem. A grande diferença de nós para os outros é essa. Conta uma história que Albert Einstein estava no bonde, e indo para uma universidade dar aula ou fazer uma palestra, e ele estava tão concentrado nas teorias e nas coisas dele, que ele olhou para uma moça que estava ao lado dele no mesmo bonde e disse assim: por favor, senhorita, que horas são? E ela respondeu: 9h30, papai. Ou seja, ele estava tão concentrado que ele esqueceu até que a filha que estava com ele. É esse tipo de concentração que eu falo. Com essa concentração, esses gênios aparecem. E eles não são melhor que nós. Eles não têm, já o cérebro do Einstein foi roubado, foi estudado, não tem diferença nenhuma. Se pegar o cérebro do Einstein, o meu, que é uma porcaria, qualquer um, é igual. É composto de neurônios, de sinapses, de ligações elétricas e pronto. E pronto. Tem o córtex frontal, tem o córtex periférico, tem ali as regiões de memória, de endorfina, que produz endorfina. Isso aí todo cérebro tem. Todo. Se você me perguntar hoje o que é que nos difere dos demais animais que habitam nosso pequeno planeta aqui, que é a nossa casa, todo mundo vai dizer que é a inteligência. Não. É a concentração, a transcendência, a capacidade de transcender, porque já há pesquisas feitas que animais, principalmente os nossos primos, os primatas, têm a capacidade de planejar suas ações. Não agem só por instinto. E não só os primatas. Outros animais estão sendo estudados e se percebe que eles têm capacidade de planejar, têm capacidade de... Alguns mantêm relações sexuais por prazer, como é o caso dos primatas. Outros desenvolvem estratégias de caça diferentes dos demais animais da sua raça. Portanto, está se chegando à conclusão, e em breve deve ser publicado o estudo, se já não foi, provando que a inteligência também eles possuem, num grau bem menor, num grau bem mais inferior, mas possuem. Então a inteligência, por inteligência, eles têm também. A capacidade de transcender, de se desligar de tudo, de se concentrar naquilo que está fazendo, de se concentrar nas células do seu corpo, na vida que está desenvolvendo, eles não têm. Eu não sou praticante de yoga, não sou adepto a nenhuma religião zen budista ou filosofia zen budista, não sou ligado. Não, eu sou um aficionado pela neurociência. Aficionado. Já fiz alguns cursos, continuo fazendo na Casa do Saber em São Paulo, via internet, é claro. Com professores de alto gabarito e tenho aprendido coisas fantásticas. E estou trabalhando porque você, quando chega na minha idade, próximo dos 60 anos, 59 anos em alguns meses, você descobre que você está mais perto do fim do que antes. E é necessário que você passe a aproveitar melhor a vida. Seja com um pedaço de pão, seja com a lauta refeição, sem concentração ela não vai ser bem absorvida, nem pelo nosso prazer de comer e muito menos os nutrientes pelo nosso organismo. A partir do momento que você que passa por depressão, passa por ansiedade, como eu passo por ansiedade, como eu já escapei da depressão, começar a trabalhar simples e puramente, a não pensar em nada, a ficar olhando para uma parede até que você consiga perceber o mínimo de detalhes daquela parede. Sem pensar nos problemas da vida, nas dívidas, ou no que tem a receber, ou no patrimônio que tem a administrar, ou nos problemas domésticos, ou nos problemas profissionais, enfim, nos problemas de relacionamento com amigos e demais pessoas. Se você conseguir começar a trabalhar isso, eu tenho absoluta certeza do que eu estou dizendo. Você é um sério candidato a ficar livre de remédios, a ficar livre de doenças graves.
entre elas o Alzheimer, o derrame, o câncer e todas as outras. Quem achar que é pieguice ou é coisa de pessoa que acredita em tudo, lembre-se que o cérebro é o templo da alma, do espírito. O cérebro comanda tudo. O cérebro produz todos os hormônios que nós precisamos para superarmos doenças de todos os tipos. Mas para que isso aconteça, é preciso acreditar. Não estou falando de Deus, não estou falando de pastor, de padre, de bispo, de pai de santo, de médium, de seja lá do que for. Estou falando de nós, de cada um de nós. Pense um pouquinho. Comece agora. Faça sempre que puder. Eu vou, aos poucos, divulgar os exercícios, porque eu preciso praticá-los, ver o resultado, para mim poder tentar passar para frente, procurar passar para os outros. Porque o conhecimento que fica retido com uma pessoa só não é conhecimento. É uma hipocrisia misturada com uma avareza cultural sem precedentes. Pense nisso. Mindfulness. Concentração total.